Fica na cara que os três estão lá, né? Exatamente. E uma questão de entendimento do português também. Quem há de ir por nós, Sim. desçamos e façamos, mais de uma pessoa, pluralidade. Mas nós vemos aqui também que no deserto existia várias simbologias. Então, de maneira implícita, nós vemos que havia uma pedra que o seguia, né? Nós vemos também a coluna de dia e a coluna de noite, que a coluna de dia era formada por uma nuvem, né? E lembrando, irmãos, que é coluna, tá? Eu falei hoje sobre isso aí na aula de teologia, hoje de manhã, que eu estava lá na FAESP, e eu estava falando, é coluna, tá? Não é exatamente uma nuvem, é coluna. Então, eles ficavam nessa sequência e uma coluna estava em pé, e a coluna de noite também, que servia para iluminar eles, né? E também, por que não, para dizer, para aquecê-los. Então, essas formas que Deus agia e trabalhava, já é de forma implícita, dizendo a presença dos três, né, dos três sendo um único Deus. Então, não somente nisso também, nós vemos atuação em operações de sinais e maravilhas, nós vemos Deus se revelando para pessoas, no caso de que eu citei aqui, no próprio Gênesis capítulo número 18, aparecendo os três anjos. Nós vemos no caso de Gideão, apareceu o anjo do Senhor, o Senhor contigo, varão valoroso, apareceu ali, recebeu a oferta, mas ao mesmo tempo nós vemos ali, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que importa obedecer melhor do que sacrificar, e ele fala que gostaria de receber obediência, Deuteronômio capítulo número 6. Então, implicitamente, poderia dizer aqui de forma geral que em toda a Bíblia Deus está por trás. Pronto. Isso aí é legal. Muito bom. Agora, tem versos específicos que vai dizer a respeito disso. Então, quando nós vemos na própria atuação na virada do dia, Deus passeando ali. Quem é esse Deus que estava passeando ali? Era o Deus Pai? Era o Deus Filho que tem mais essa atuação de aparição? Ou era o próprio Espírito Santo ali? Então, quando fala Deus, nós vemos aqui implicitamente que era Deus que estava operando ali. Eu fiz essa pergunta assim, provocativa no sentido de trazer os olhares para ela, né? A gente pensar, porque é muito comum o estudante comum das escrituras, e quando eu chamo dessa forma, é aquele que não faz teologia, é o que de repente tem a EBD como apoio, mas também não se aprofunda para estudar a revista, a Bíblia, para ampliar o entendimento da questão. Ele acaba compreendendo que a revelação do Filho, ela se dá no Novo, mas não apenas a revelação, mas a presença. E aí traz aquela ideia de que o Filho não estava no Antigo Testamento, e até algumas interpretações equivocadas que nós vimos nos anos 2000 por parte dos pregadores gideonitas, né, de que o Espírito Santo, ele descia, agia sobre algumas pessoas como reis, juízes e profetas e voltava. E aí no Atos 2 ele veio e ficou definitivamente. Então essas interpretações trazem-nos a ideia de que houve momentos na história de que o Espírito Santo ele não estava presente. E aí veja, se as três pessoas da Trindade são um único Deus, eu concordo com você quando se refere às Escrituras, em toda a Escritura. Então não houve um momento na história da humanidade anterior a ela que o Pai tenha agido independente do Filho e do Espírito Santo e as outras duas pessoas igualmente. E aí quando eu falo agir independentemente, não que não haja autonomia nessas pessoas, mas eu me refiro de uma ação independente no que tange a uma rebelião, sem a consciência das outras duas pessoas da Trindade. Então eu gostei quando você falou que em toda a Escritura Deus está. A Trindade opera, no entanto, existem textos específicos para que nós compreendêssemos que não foi uma doutrina nova apresentada no Novo Testamento, né? Exatamente, porque assim, no Antigo Testamento, em relação a profecias, por exemplo, né, então Jesus mesmo falou, eu respeito todas as denominações, né, com o maior carinho que eu tenho, mas Jesus falou que profetas vão até João Batista. Depois disso, é dom de profecia. Então, nós vemos no Antigo Testamento profetas falando a respeito do nascimento de Cristo. Ou seja, Deus sempre atuando, o Espírito Santo inspirando para escrever e profetizando a respeito do Filho.
é a atuação de Deus. Sim. Então, em toda a Bíblia, Deus sempre está agindo tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, nós vemos numa matéria chamada Bibliologia, que temos ali de cerca de 1440, ali escrito por Moisés no deserto, até 445 na época de Esdras, que subentende-se pela maioria que ele ali fechou meio que o Antigo Testamento, já compilou ali o cânon do Antigo Testamento. Os judeus também corroboram com isso. E o Novo Testamento até 96 escrito, a partir dali uma nova verificação. Aí depois nós vamos falar aqui mais para frente, que inclusive é o próximo tópico, se permite já entrar nele aqui, sim, já antes do entrevistador aqui faz uma introdução, vamos que eu lá. Preciso fazer uma pausa para os nossos anunciantes. Então vou só deixar aqui a introdução aqui do tópico 3, que é a relevância da Trindade para a fé cristã, e o subtópico 1 dizendo desenvolvimento doutrinário da Trindade. E agora nós vamos falar daqui a pouco a respeito de como que foi definido o que é o Pai, o que é o Filho, o que é o Espírito Santo e se eles são Deus mesmo de verdade. Daqui a pouquinho a gente fala.